Olá, meu aluno, minha aluna do Estúdio Aulas. Estamos ao vivo para todo o Brasil, através do canal do YouTube, com o nosso projeto Acertando com os Erros. Meu nome é professor Rodrigo Rodrigues e hoje nós vamos resolver questões e fazer um breve comentário sobre o Código de Conduta Ética dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Nós sabemos que existe o Código de Conduta Ética para a União, o Decreto 1171, mas existe também o Código de Conduta Ética para os Servidores Públicos do Distrito Federal, que é o nosso Decreto 37297 de 2016. Eu sou servidor público aqui no Distrito Federal, trabalho na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, estou no serviço público já há 9 anos e sou professor do Estúdio Aulas e de alguns cursos presenciais aqui do Distrito Federal. Então, olha só, vem comigo aqui na tela. Vamos avançar. Aí está o nosso tema, conduta, e o meu nome, Rodrigo Rodrigues. Olha só, o objeto de estudo vai ser o Decreto 37297 de 2016. Vamos falar um pouquinho da estrutura do decreto. Volta aqui comigo na câmera, por gentileza. Então, olha só, você que está se preparando para o concurso da SLU, foi cobrado no concurso da SLU, e está lá no tópico do seu edital, o decreto 37297 de 2016. Antes de nós falarmos da estrutura do decreto, antes de começarmos a falar sobre o decreto, que é uma base para podermos ir para as questões, eu preciso falar com vocês de uma alteração recentíssima que aconteceu no edital de vocês, uma retificação. Ela é tão recente, que até ontem à noite, hoje de manhã cedo eu acordei, na correria do dia a dia, não tive tempo ainda de abrir o computador. Mas até ontem à noite o site do CESP não tinha atualizado, lá no site do CESP, a alteração que foi publicada no Diário Oficial de antes de ontem, dia 12 de fevereiro. Qual foi essa alteração, professor? Bom, nos conhecimentos básicos, no que tange aos conhecimentos básicos do edital da SLU, nós tínhamos, além de outras legislações, nós tínhamos a conduta ética do servidor público, que é o nosso decreto, e tínhamos também o regimento interno da SLU. Tínhamos lá a cobrança do regimento interno. A retificação no edital foi justamente essa. Foi excluído do tópico de conhecimentos básicos o regimento interno da SLU. Ou seja, para você ficou ótimo, ficou excelente, porque é uma matéria a menos para estudar. E nós sabemos que concurso público é um monte de matérias para estudar, né? Aquele mundo de matérias para estudar, e aí para você é uma matéria a menos para estudar. Professor, qual o reflexo que isso vai ter no nosso edital? Daqui a pouco eu vou falar para vocês como que isso pode ser cobrado, mais ou menos quantas questões pode vir no seu edital, tá? Aliás, antes de entrarmos na estrutura, eu vou abrir uma página em branco, volta aqui comigo. Vou abrir uma página em branco, uma tela branca aqui, e vou falar para você mais ou menos. Olha só, nós sabemos que o CESP é o seguinte, no CESP nós temos conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, correto? Correto. O CESP dividiu a prova dele em 50 questões, aqui são as questões. 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Por hora, o conhecimento específico aqui não nos interessa, porque a nossa matéria está dentro dos conhecimentos básicos. Os conhecimentos básicos está dividido assim. Conhecimentos básicos está dividido assim. Português. Está dividido em atualidades, que a gente chama de atualidades, mas ali é a realidade do Distrito Federal, né, os conhecimentos sobre o Distrito Federal, que a gente chama aqui de atualidades, que são os conhecimentos que é obrigatório agora todos os concursos do Distrito Federal, e uma parte de legislação. Legislação, correto? Dentro de legislação, nós temos LODF, que é a Lei Orgânica do Distrito Federal, nós temos a LC 840, de 2011, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal. Temos o nosso decreto, que é o 37297 de 2016, e tínhamos o decreto 35972 de 2014. Esse decreto aqui é que era o regimento interno. O regimento interno da SLU. Estão entendendo isso? Estão compreendendo? Olha só, uma das grandes preocupações dos alunos, como que o CESP divide essas 50 questões, aqui tudo são conhecimentos básicos, para essas matérias de conhecimentos básicos. Então aqui, pessoal, volta comigo na câmera. Olha só,
Nós estamos há muito tempo nesse ramo do concurso, fazendo concurso, dando aula, então nós temos mais ou menos já a ideia da estrutura da prova do CESP. Sabemos mais ou menos, dificilmente o examinador do CESP vai inovar, vai inovar de forma desproporcional. Então ele segue geralmente um parâmetro, né? Ele pega aquelas 50 questões de conhecimentos básicos e divide entre as disciplinas de conhecimentos básicos. Olha só, para nós isso pode ser muito bom. Para nós que eu falo assim, para minha matéria específica, tá? Para minha matéria específica isso pode ser muito bom. Por quê? Volta na tela que eu vou te explicar por quê. Olha só, porque em regra o CESP separa 20 questões de português. Então está nos sobrando 30, dessas 50 aqui está nos sobrando 30 questões. Provavelmente deve vir 10 de atualidades. 10 de atualidades, tá? Pessoal, isso aqui é um parâmetro, tá? Não é uma certeza. Isso aqui é mais ou menos uma constatação que nós temos conhecendo a banca, tá? E aí tá sobrando quanto? 50 menos 30 tá sobrando 20 questões. 20 questões dividido para quantas matérias agora? Para 4 matérias. Então o correto seria que viesse o quê? 5 questões para cada uma. 5 para LODF, 5 para Lei Complementar 840, 5 para o decreto 37297, perdão, e 5 seria para o regimento interno. Só que o regimento interno foi excluído do edital. O que vai acontecer com essas 5 questões? Ou pode vir todas para o nosso decreto, e aí seria ótimo para nós se isso acontecesse, seria um mundo ideal, ou seja, nós termos 10 questões do nosso Código de Conduta Ética, ou pode pegar esses 5 e distribuir entre esses 3 aqui. Aqui era 5, né, porque eu apaguei. Aqui era 5. Então pode jogar, por exemplo, 2 aqui e mais uma para o nosso código. Ou pode jogar 3 para o nosso código, mais uma aqui e mais uma aqui. Então são várias possibilidades. Ou seja, professor, então do nosso decreto, do nosso Código de Conduta, o senhor acredita que virá quantas questões? Agora eu estou falando da nossa matéria. Vou apagar aqui para tirar a bagunça. Da nossa matéria, eu acredito que vem no mínimo 6 e no máximo, então de 6 a e no máximo 10 questões. É o que eu acredito. Volta comigo na câmera. Ou seja, é importante você estudar, não despreze, tá? Além de todas as matérias que você tem que estudar, eu sei que são muitas matérias, né? O professor também é concurseiro, tá? Eu resolvi estudar para concurso, já depois de uma certa idade, com 33 anos de idade, que eu resolvi estudar para concurso, e de lá para cá eu já tive 6 aprovações dentro das vagas, então eu sei mais ou menos o que está passando com você agora nesse momento, além do estudo, toda essa ansiedade, né? Toda essa apreensão, ficar realmente especulando quantas questões vai vir de quanta matéria, porque o CESP não divide o número de questões por matéria, ele coloca lá 50 de básicas, 70 de específicas, mas o meu chute é que virão de 6 a 10 questões na tua prova. Virão de 6 a 10. Se vier 10, melhor. Por quê? Porque muita gente boa, muito concorrente seu, está desprezando essa matéria, está desprezando esse decreto. E se você gabarita 10 questões, ou seja, são 10 questões que você vai deixar de perder caso você tivesse errado. Porque prova do CESP, qual é a máxima do prova do CESP? Não passa quem acerta mais, passa quem erra menos. Então, quanto menos você errar na prova do CESP, melhor, mais chance você vai ter de passar, né? Já começamos a ter aqui algumas participações. O Rafael Nunes, um abraço, né? A Nelma, o Walter, então já temos algumas participações ao vivo aqui. Lembrando que nós estamos falando para todo o Brasil, mas o concurso é aqui do Distrito Federal, da SLU. Beleza, pessoal? Então vamos voltar lá. Feito isso aqui, essa introdução, vamos voltar na estrutura do nosso decreto. O nosso decreto é uma lei em sentido material, mas não é lei em sentido formal, tá, pessoal? Ou seja, é uma norma que tem generalidade e abstração, que obriga a todos indistintamente, mas que não passou pelo devido processo legislativo, né? Não é apresentada na Câmara, não é votada, não é entregue para o governador para sanção /veto, mas é uma lei que obriga a todos, tá? E esse decreto, no decreto mesmo, nós temos apenas 4 artigos. 4 artigos. Só que nós temos que estudar os anexos do decreto. Por quê? Porque é o decreto e os seus anexos. Então nós temos que estudar os anexos do decreto, tá? Então nos 4 artigos do decreto vai falar que o governador, segundo as atribuições que lhe confere a lei orgânica, decreta a seguinte norma. Então vai vir o decreto que vai instituir. Só que presta atenção, nós falamos conduta ética, que é o nome que nós batizamos o decreto, né? Que é a conduta ética, o Código de Conduta Ética da Administração Pública. Mas presta atenção,
O decreto, ele não veio somente para trazer o código de ética. Ele trouxe um código de conduta ética para a alta administração. Uai, professor, como é que é? Ele está fazendo diferenças entre servidores e servidores? Sim, exatamente, eu já vou te explicar isso. E ele trouxe uma conduta ética para os demais servidores que não são da alta administração, servidores e empregados públicos, que não são da alta administração. E também no seu anexo 3, ele vai instituir a comissão de ética, a comissão geral, que nós vamos ver que é CGEP, que é a Comissão Geral de Ética Pública, e vai trazer a previsão para que cada órgão e entidade, né, do DF institua sua própria comissão. Sua própria, aqui é um P, sua própria, tá difícil, pessoal. Sua própria comissão de ética. Comissão de ética. Entenderam isso, pessoal? Então volta em mim aqui, por gentileza. Olha só. Então o decreto é como se ele matasse 3 coelhos com uma paulada só, tá? Como se ele matasse 3 coelhos com uma paulada só. Ele traz a conduta ética dos servidores da alta administração. O que são esses servidores da alta administração? Nós já vamos ver, né? Aqui a nossa ideia aqui é resolver questões e com os erros das questões nós fazemos remissão ao decreto e estudando. Mas o curso completo, a parte teórica do decreto, nós temos aqui na descrição do vídeo abaixo, tá? Está na descrição do vídeo abaixo. Aqui hoje é resolver questões. Então estou fazendo só essa introdução para não ir direto para as questões e você ficar meio perdido, tá? Então olha só, ele vai instituir o Código de Conduta Ética para a alta administração. O que é isso? É aquela frase que eternizou, né, do tio Ben, o tio do Peter Parker, que é o Homem-Aranha, uma vez num filme que ele fala assim pro Homem-Aranha, né? Fala assim, meu filho, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então ele falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Parafraseando e trazendo isso para nossa realidade, ou seja, quanto maior o grau hierárquico na administração pública, quanto maior o nível hierárquico, quanto mais alta a autoridade, mais responsabilidade essa autoridade tem. Por quê? Porque essa autoridade toma decisões, e são decisões que afetam toda a nossa vida, que afetam toda a sociedade. Então as decisões que a alta cúpula do DF toma vai irradiar, vai abranger um número grande da sociedade, as pessoas da sociedade. Então para essa pessoa que está lá na alta cúpula, o código de ética dela é diferenciado, tá? Segunda coisa, segundo anexo que vem no nosso decreto. O Código de Conduta Ética para as autoridades, para os servidores públicos que não fazem parte dessa alta administração, que estão abaixo, que os servidores públicos, digamos assim, normais, os que não estão lá no Monte Olimpo, né? Os que não estão no Olimpo. Então, olha só, vou abrir uma tela em branco para te mostrar isso aqui. Outra tela em branco. Eu falei para você que eu trabalho na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Esse é o órgão que eu trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu trabalho aqui estou eu, acima de mim tem a minha chefe, tá? Tem a minha chefe imediata. Acima de mim tem uma gerente, tá? Uma gerente. Acima da minha gerente tem uma procuradora setorial. Setorial, por quê? Porque essa procuradora é chefe de vários setores, tá? A minha gerente é chefe aqui do meu setor, então aqui é o meu setor. Aqui é o meu setor, só que existem outros setores lá. Então essa procuradora ela já é chefe de outros setores. E a gerente é a chefe máxima do meu setor. Acima dessa procuradora setorial, nós temos a procuradora geral do DF, do Distrito Federal. E acima da procuradora geral, nós temos quem? O governador. O governador do Distrito Federal. Presta atenção, olha só. O nosso decreto, ele vai abranger essas autoridades daqui para cima quando fala da conduta da alta administração. Então, o anexo 1 da alta administração vai abranger daqui para cima, tá? Essas outras autoridades, que aqui também não deixa de ser autoridades... Professor, eu tô achando que só o senhor aí que não é autoridade, né? Não, gente, não, pera aí. Abaixo de mim tem quem? O estagiário, né? Tem um estagiário, né?
Olha aí, eu mando lá também, rapaz, tá por fora, tá? Tem um estagiário lá abaixo de mim, tá? Então, olha só, brincadeira, né, pessoal? O estagiário tá lá estudando, né? Nem em grau hierárquico. Mas é só uma brincadeirinha aqui que a gente fica zoando mesmo os estagiários, isso é normal. Então, olha só, pessoal, presta atenção. Então, essas autoridades dessa linha aqui para baixo também são autoridades. Para essas aqui, vai vigorar o quê? O anexo 2 do nosso decreto, que é a conduta ética para quem não é da alta administração. Para as autoridades aqui de cima, o anexo 1, tá? O anexo 1. E aqui está entrando mais pessoas, né, participando. Tem o Iago, tem o Tiago, Guimarães, né, a Nelma. Um abraço para todos vocês, tá? Então, volta comigo aqui na câmera. Então, essa é a estrutura do nosso decreto, tá? Além do anexo 1 e anexo 2, que trazem os códigos de conduta ética, o do anexo 1 para a alta administração, o anexo 2 para os demais servidores e empregados públicos, o anexo 3 vai instituir a comissão de ética, a Comissão Geral de Ética Pública, ele já institui a Comissão Geral de Ética Pública e deixa a previsão para que em cada órgão, em cada entidade do Distrito Federal tenha a sua própria comissão, que essas vão ser criadas em âmbito local em cada órgão. Mas existe a Comissão Geral de Ética Pública. Então aquelas divergências que derem, por exemplo, entre comissões, ou divergência entre o órgão e a própria comissão e o servidor, quem vai dirimir essas divergências é a Comissão Geral de Ética Pública, essa que já é instituída pelo nosso decreto. Ok, pessoal? Tranquilos? Vamos avançar aqui. Olha só. Aqui é o seguinte, é uma pequena introdução de como estudar leis para concurso. Nós já falamos o que nós vamos estudar, que é o decreto 37297 de 2016, o que a gente chama vulgarmente de Código de Conduta, mas a gente sabe que não é só o Código de Conduta, agora a gente já sabe que no seu anexo 3 também traz a Comissão de Ética, mas a gente não tem problema, a gente chama de conduta, o Código de Conduta Ética, tá? Sem problema nenhum, ninguém vai ficar magoado com isso. Tranquilos. Só que olha só, presta atenção, eu tô trazendo para vocês aqui um plus, tá? Um plus, um algo a mais no nosso curso. Por quê? Porque nós temos que resolver questões? Temos, mas nós temos que entender a finalidade, para que nós estamos aqui. Volta comigo na câmera, por gentileza. Olha só, meu aluno e minha aluna. Quem é meu aluno do presencial aqui em Brasília, quem já assistiu aula comigo, já deve ter ouvido eu falar isso aqui, lógico, né? Então eu não vou me demorar nisso aqui, vou tirar 2 minutinhos para explicar isso aqui para você. Por quê, professor? Porque é importantíssimo, é importante. Presta atenção, gente. Você que está me vendo agora, né? Nós já temos aqui quase 20 pessoas assistindo, mas esse vídeo vai ficar no YouTube, né? No canal do YouTube, para quem quiser assistir mais tarde. Então nós acreditamos que realmente terá mais visualizações. Presta atenção aqui, você, meu aluno que está me assistindo. Presta atenção. Você tem que entender o seguinte, que quando você decide estudar para concurso público, o foco do concurso público, o foco do estudo do concurso público, ele é diferenciado dos demais ramos do ensino, dos demais ramos de estudo. Eu faço uma analogia, por exemplo, se você pratica esporte, você precisa de um tipo de calçado para correr uma maratona, você precisa de outro tipo de calçado para jogar bola e você precisa de outro tipo de calçado para escalar uma montanha. Para cada esporte, um tipo de calçado diferenciado. O que acontece? Estudo é a mesma coisa. Tudo é esporte, mas para cada esporte, um calçado diferenciado. Tudo é estudo, mas para cada objetivo, para cada finalidade do seu estudo, você precisa de um foco diferenciado. Por exemplo, qual é o papel de uma faculdade? Te formar. Depois do final do curso, 4 anos, 5 anos, um bacharelado, você sai de lá com o quê? Com um diploma na mão, você sai com a formação. Qual é o propósito do ensino médio? Te alfabetizar. Nós sabemos que no Brasil, né, muitas pessoas saem do ensino médio sem nem estar direito alfabetizado, né? Mas isso aí é uma falha do sistema, nós não vamos entrar no debate político. Mas o intuito do ensino médio é te alfabetizar, é que você saia do ensino médio alfabetizado. Tranquilo, qual o foco de um curso profissional, técnico, um curso técnico? Te dá uma profissão, técnico em enfermagem, técnico em informática, tranquilos. Qual o objetivo agora? Deixa eu te perguntar olhando nos teus olhos. Qual o objetivo de um curso preparatório para concursos? Te colocar dentro do serviço público. Aqui você não vai sair daqui com um diploma na mão, mas você vai sair com seu nome no Diário Oficial. E te colocar no concurso público, pessoal, não é só estudar. Estudar é uma das coisas que você tem que fazer
para poder virar servidor público. Mas não é só estudar. Estudar é a mais importante, mas você precisa também de outras coisas, estratégias, técnicas, mnemônicos, macetes, tudo que for lícito você pode usar ao seu favor. Então, volta na tela, eu quero te passar essa diquinha aqui, presta atenção, professor, o senhor gosta de rabiscar, né? É mania, sabe, pessoal? A gente vai estudando e vai rabiscando. Então, olha só, eu vou te ensinar como que estuda leis para concurso. Então, foca aqui, ó, é para concursos. Não é estudo acadêmico de faculdade. Então, você segue 4 passos, tá, pessoal? Primeiro passo, você tem que ler a lei. Beleza, professor, tranquilo, lê a lei, né? Professor, mas isso é muito óbvio. Mas tem gente, acredite, que vai para a prova sem nem ter lido a lei. E quando eu falo lei aqui, eu falo lei em sentido amplo, tá, pessoal? Lei em sentido amplo. Aqui é desde a Constituição Federal até as normas secundárias. Até as normas secundárias. Só que normas secundárias são essas? Por exemplo, um decreto. Um decreto, por exemplo, uma resolução. Por exemplo, uma resolução. Por exemplo, aqui uma portaria ministerial, uma portaria. São leis aqui em sentido amplo, tá, pessoal? Não leis em sentido estrito. Então, são leis aqui meio que entre aspas, tá? Então, quando você vai ler todos esses diplomas normativos, você segue esses 4 passos, tá? Quando você vai ler, não, quando você vai estudar para concurso, perdão. Então, você segue esses 4 passos, tá? Então, primeiro você vai ler a lei. Beleza, lê a lei, você vai ganhar aquelas questões copia e cola, que o examinador vai tirar um trecho da lei e colocar na tua prova. Se ele não mudar nada, a questão tá correta. Se ele mudar alguma coisa, a questão vai estar errada. Depois que você leu a lei, você tem que entender a lei. Entender a lei. Por que entender a lei? Porque a lei não é didática. Então você tem que entender a lei. A lei não é didática. O legislador não faz lei para o povo entender, faz lei para o povo cumprir. Depois você entendeu, aí você tem que conhecer a doutrina e a jurisprudência sobre a lei, tá? Doutrina é que os estudiosos falam sobre a lei e jurisprudência são as decisões dos tribunais a respeito de um caso concreto. Depois você leu, entendeu e conheceu, você vai resolver questões. Só quantas questões? O máximo que você puder estudar. Olha para mim aqui, por gentileza. Olha só, por que eu falo que o estudo para concurso é diferenciado. Onde que você já viu numa faculdade, um professor falar para você assim, ó, pessoal, para você se formar aqui na faculdade, você tem que resolver no mínimo 1000 questões para você conseguir se formar. Você nunca vai ouvir o professor falar isso na faculdade. Você tem que resolver no mínimo 1000 questões para você se formar. Agora, para concurso, pessoal, é por aí. Você tem que começar a resolver bastante questões, no mínimo umas 1000 questões. Sério, professor? Sério. Por quê? Porque quanto mais questões você responder, mais afiado você vai ficar, mais ninja você vai ficar para passar na prova de concurso, para vencer a sua concorrência. Concurso público não vai medir o seu grau de inteligência. Concurso público vai medir o seu grau de persistência. Aquele que persiste passa no concurso. Todos que não desistem acabam passando no concurso. Beleza, pessoal? Então aqui é uma diquinha para você, é uma introdução e você leva isso para a vida, tá? Para todas as leis que você for ler, segue esses passos. Não necessariamente nessa ordem, não precisa ser nessa ordem, tá? Mas segue esses passos. Leia a lei, entenda a lei, busque a doutrina, busque a jurisprudência e resolva questões. Faz isso aí, repete, sempre que você puder, repete. Professor, essa é a nossa lei, esse código de ética. Até no dia da prova, pelo menos leia todo o código de ética pelo menos 3 vezes, tá? Ele tem 74 artigos. No primeiro anexo, ele tem 24 artigos. No segundo anexo, ele tem 16 artigos. E no último anexo, no terceiro anexo, ele tem 34 artigos. Então, ao todo, ele tem 74 artigos para você estudar, tá? Então, siga esse espaço, faça a sua parte que vai dar certo. Correto, pessoal? Tranquilos? Então, vamos avançar. Feito isso, nós vamos começar a resolver as questões, tá? Então, olha só, presta atenção. Esse decreto é o tipo de norma, muitas vezes acontece isso no seu edital, de vir uma norma nova, uma norma inovadora, que ainda não acha muitas questões. Por quê? Porque se você for nesses sites de bancos de questões, você vai pegar questões que foram aplicadas em provas anteriores. Mas dependendo da matéria, não existem questões de bancos anteriores. Então o que a gente faz? A gente faz um simulado, uma espécie de simulado, faz questões inéditas, nós elaboramos, a equipe elabora questões inéditas, então o professor
elaborou questões inéditas para a gente ir treinando, mas no estilo CESP, tá? De antemão, aqui não vai ter pegadinha, igual no CESP. Por quê? Porque o propósito do projeto é acertando com os erros. Então todas as questões já estão erradas, tá? Então o gabarito aqui é sempre errado. Agora nós vamos ver aonde está o erro e vamos perceber o porquê que ela está errada e como isso pode ser cobrado na sua prova e como você pode vencer as questões da prova, identificando os erros nas nossas questões, tá? Então vamos lá para a questão. Vamos resolver a questão número 1. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no pessoal que está entrando, está participando, tá? Luciana Luz, né? Então, Luciana está falando, obrigado, Juliana. Juliana está falando, professor, sua história me motivou, bacana, Juliana. Eu fico feliz de poder ajudar, tá? O Thiago também. Então, olha só, vamos começar a resolver as questões. Agradeço a todos vocês que estão aí, tá? Ao vivo. E lembrando que o curso vai ficar disponibilizado no canal do YouTube, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver a primeira questão. Conforme o decreto 37297 e seus anexos, julgue o item a seguir. Julgue o item a seguir. Então, você vai julgar certo ou errado, conforme o CESP. Fica aprovado, no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, o Código de Conduta da Alta Administração, correto? Alta Administração você vai ligar o quê? Anexo 1. Anexo 1. Tranquilo. O Código de Conduta Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo. Contudo, o decreto 37297 não institui as comissões de ética. Nós sabemos que a questão está errada e agora temos que identificar onde está o erro. Olha só onde está o erro. Até aqui está correto. Quando fala que o decreto não institui as comissões de ética, aí está o erro. Professor, olha, volta aqui comigo na câmera. Professor, mas o senhor falou que o código, ele institui apenas a Comissão Geral de Ética Pública, mas não institui as outras comissões locais, que vai ter em cada órgão, em cada entidade da administração pública. Isso aí não estaria a questão errada? Não, pessoal, não, presta atenção. Quando a questão fala que não institui as comissões, ele está falando tanto a geral como as locais, tá? E aí torna a questão errada, por quê? Porque a geral ele institui sim. Então, independentemente dessa interpretação que você estiver dando, a questão está errada de todo jeito. Só que aqui também, o examinador, o CESP, como esse decreto não tem doutrina, como esse decreto não tem jurisprudência, né? Por que não tem doutrina, professor? Porque não vem de livro, né? Doutrina, em regra, alguém vai falar de alguma coisa que tenha uma certa relevância, que muitas pessoas vão procurar, que muitas pessoas vão querer saber, vai vender livro, vai publicar artigos científicos. Aqui um decreto desse aqui é âmbito local, então não vai ter essa publicidade. Então, tranquilo, não tem doutrina. E jurisprudência porque tem que chegar realmente os casos nos tribunais superiores, os casos concretos, para as decisões que são emanadas dos tribunais, poder começar a formar jurisprudência. Também não temos muitos casos ainda que chegue a formar a jurisprudência do nosso decreto, tá? Então, olha só, prestem atenção. Quando ele fala assim, ó, contudo, o decreto não institui as comissões de ética, aqui está errado, tá? E vamos ver a fundamentação. A fundamentação está logo no artigo 1º, que fala, fica aprovado, no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, o Código de Conduta da Alta Administração, o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Distrito Federal, do Poder Executivo. Presta atenção aqui, galera, ó. Presta atenção. Do Poder Executivo. Aqui não está falando nada do Poder Legislativo e não está falando nada do Poder Judiciário, tá? Presta atenção. Então, o Código de Ética é para quem? Para os servidores públicos civis. Aqui é outra pegadinha. Por quê? Porque não são para os militares. Militares aqui não entra, tá? Eles já têm o próprio código deles. Institui as comissões de ética na forma estabelecida, respectivamente nos anexos 1, 2 e 3. Quando o próprio código fala institui as comissões de ética, entende o seguinte, que institui a geral e as outras locais vão ser conforme regulamento de cada órgão público, tá? Mas ele trouxe aqui no plural, também isso aqui não tem problema nenhum pra gente, tá? Então, presta atenção, quero me deter aqui. Não fala do código de ética dos outros poderes, só do Poder Executivo, tá? Olha só, vem comigo aqui na câmera, por gentileza. Olha só. Então nós sabemos o quê? Que o Distrito Federal tem poder executivo, legislativo e judiciário, certo? Errado, pessoal, errado. O Distrito Federal só tem poder executivo e legislativo. Tá lá na lei orgânica, tá, do Distrito Federal. Fala assim, são poderes do Distrito Federal, o executivo e o legislativo.
Ponto. Ué, professor, mas aqui não tem poder judiciário. Opa, calma. Eu disse que o DF não tem. Eu não disse que no DF não tem. Faz toda a diferença. Olha aqui, volta comigo no slide, para você entender isso. Quando eu falo o DF não tem poder judiciário, tá correta essa afirmação. Agora, se eu falar no DF não tem poder judiciário, aí tá errada. Porque o poder judiciário que tem aqui no DF é o poder judiciário da União, tá? O TJDFT. DFT é o poder judiciário da União. Então, o DF mesmo não possui. Então, se não possui, já não tem que ter código de ética para os servidores do poder judiciário. Tá, mas ainda tem o poder legislativo. O poder legislativo também vai ter as suas próprias normas, seu próprio regamento, tá? Lá o próprio... as legislações lá da CLDF, então vai ter as suas próprias regras, porque é um poder autônomo, tá? Então vai ter as suas próprias regras, seus próprios códigos. Então o nosso código, o nosso decreto, é para os servidores do poder executivo somente, tá? Então não abrange todos os servidores do Distrito Federal, somente os servidores civis, já tira os militares, e os do poder executivo. Vamos avançar. Questão número 2. Segundo reza o decreto 37297, julgue assertiva abaixo. Outras normas de conduta ética não poderão ser aprovadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, já que, em razão de distintas especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas devidamente motivadas, o decreto já abrange as demais especificidades. Volta aqui comigo. Deixa eu te dar uma dica aqui. Às vezes você, para passar em concurso, você precisa até dar um chute bem dado. Ah, professor, eu não gosto de negócio de chute, não. Gente, abre teu coração para concurso. A concorrência é grande, as vagas são poucas, tá? E às vezes um chute bem dado te coloca dentro das vagas. Ou você que está estudando, ou já deve ter ouvido falar daquelas pessoas assim, nossa, eu fiquei de fora daquele concurso. Eu não entrei, não sou servidor hoje público, hoje eu não sou servidor público por causa de duas questões. Por causa de uma questão. Gente, isso é quase errar uma questão na Mega Sena, né? Isso é errar um número na Mega Sena, né? Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, eu tenho uma filha que ela estuda para concurso, ela está estudando, ela já passou na área dela, ela é técnica de enfermagem, já passou em 3º lugar no concurso que ela fez, mas nessa caminhada dela já teve, isso aconteceu comigo também, né? Eu tô falando ela, mas porque o exemplo que eu lembrei agora, mas também já aconteceu comigo, porque o dela eu lembro da prova específica, um concurso do Ministério agora fugiu, do Abastecimento e Pecuária, o MAPA, o famoso MAPA, Ministério do Abastecimento e Pecuária. O que aconteceu? Ela fez esse concurso e olha só, ela ficou de fora por causa de uma questão. Então, galera, abre seu coração, tá? Às vezes uma questão é o que vai tornar você ser servidor público ou vai deixar você de fora. E às vezes você ganha essa questão no chute, tá? O primeiro concurso que eu passei dentro das vagas, eram 35 vagas, eu fiquei em 35º e eu não sabia nada de informática. Eu chutei 4 questões de informática, das 4 de informática que eu chutei na época, eu acertei 3 no chute. Tá? E aí me ganhei a última vaga, fiquei dentro da última vaga por causa de chute certeiro. Então isso é concurso público, tá, pessoal? Vale, não é crime não, tá? Chutar não é crime não, não é pecado não, tá? Pode chutar à vontade. À vontade que eu falo assim, né? O que você realmente não souber. Por que eu tô falando isso? Porque o CESP, a gente identifica algumas questões. Se você precisar, o CESP, o bom é que você não chute. Mas querendo ou não, a gente não aguenta aquela tentação e acaba chutando. Se você for chutar, não chuta de qualquer jeito. Vou te dar uma dicasinha, vou te dar um macete, né? Nós temos aqui meia hora de aula, então tá tranquilo, eu posso te dar esse macete. Olha só, o que acontece? Tem questões do CESP que você às vezes identifica, assim, você não tem muita certeza se está certo ou está errada. Mas eu vou te dar uma coisinha que pode te ajudar naquele chute técnico. Não é um chute de qualquer jeito, um chute técnico. Vai resolver 100%? Não, mas pode te ajudar. O que acontece? O CESP trabalha bem assim, tomara que o examinador do CESP não esteja me vendo, né? Tomara que ele não esteja me vendo. Mas o CESP ele trabalha mais ou menos assim. Quando a questão está errada, presta atenção, quando a questão dele está errada, ele começa trazendo uma frase, ele começa trazendo uma assertiva e ele coloca entre vírgulas uma justificativa para aquela assertiva. Então a assertiva, por exemplo, vai estar errada e aí ele te justifica
Ele fica querendo te convencer por que aquilo está errado. Ou ele coloca entre vírgulas, ou ele coloca no final vírgula, e no final essa justificativa que eu estou falando. É mais ou menos o seguinte, aquele camarada, né, por exemplo, que trai a esposa, né, e aí ele chega em casa e a esposa não perguntou nada, a esposa está lá de boa, lavando louça, não perguntou nada, e ele já chega se explicando, né, e ele já chega, não, bem, é o seguinte, eu demorei porque o carro deu problema, porque o engarrafamento no trânsito. A mulher olha para ele e fala assim, não estou te perguntando nada, mas ele já chega se explicando. Vocês estão conseguindo entender? Conseguiram pegar, galera? Deixa eu ver aqui o comentário do pessoal aqui, né? Tá, o pessoal tá elogiando, bacana, obrigado, Thiago, Juliana, né? Mas, olha só, presta atenção. Responda aí, por favor, no comentário, vocês estão entendendo o que eu estou explicando. O que acontece? Ele se justifica. O examinador, ele coloca uma coisa errada e tenta ficar explicando por que aquilo está errado, tá? Isso aí, geralmente, é a questão errada. Geralmente, tá, pessoal? Tô falando que isso não é 100%. Geralmente é assim. Só pra você dar um chute técnico. E a questão certa, professor? Ah, a questão certa. Questão certa, eu costumo dizer que os examinadores do SESC são muito vaidosos, né? Eles são vaidosos, são os professores lá da UNB e tal. O que acontece na questão certa? É aquela questão que te dá uma aula. Você já viu a questão do CESP, assim, que parece que você termina de ler a questão, você se sente a pessoa mais burra do mundo, né? Você fala assim, nossa do céu. Você termina de ler assim a questão e fala assim, meu Deus do céu. Com todos os anos que eu estudo, isso aqui pra mim é algo fantástico, algo maravilhoso. Parece que ele tá te dando uma aula na questão. Não é uma questão, ele não tá te perguntando, ele tá te dando uma aula. É como se ele falasse, senta aí, vou te ensinar. E ele tá dando uma aula. Geralmente essas questões estão corretas, tá, pessoal? Geralmente está correto. Então, se for para dar um chute técnico, chuta assim. Procura aquelas que tá tentando justificar alguma coisa e procura aquelas que tá querendo esnobar. Está querendo realmente, você se sente humilhado. Você termina de ler a questão, a sensação é essa, você se sente humilhado pela questão. Essa geralmente está correta, tá? Professor, vou fazer isso e se eu reprovar, a culpa é do senhor. Não, gente, isso aqui é uma dica. Isso é coisa que a gente vai aprendendo de tanto resolver questões do CESP e vai percebendo isso nas provas do CESP, tá? Então, volta aqui na nossa questão. Olha só, agora eu vou te explicar na prática. Ele fala assim, ó. Outras normas de conduta ética não poderão ser aprovadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal. Então, aqui é assertiva. Ele falou que outras normas não poderão. Aí ele vai justificar aqui, ó, entre vírgulas. Ele vai justificar. Na verdade, não é nem essa vírgula aqui, que essa vírgula está separando termos de mesmo função sintática. Então, ele vai falar assim, já que, olha aqui ele explicando, já que, em razão de distintas especificidades técnicas, institucionais ou juridicamente motivadas, aí ele termina. Ele botou a explicação entre vírgulas. O decreto já abrange as demais especificidades. É errado, tá? É errado. Olha só o que fala. Em razão de distintas especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas devidamente motivadas, outras normas de conduta ética poderão ser aprovadas. Então não tem nenhum óbice, não tem nenhum impedimento. Por quê? Olha aqui para mim. Presta atenção. Por quê? Porque tem um código de ética, que vai ter do órgão, nós sabemos que tem a comissão, né, geral, tem um código de ética esse que está trazendo, mas tem o que também? Tem profissões muito específicas que têm o seu próprio código de ética. Por exemplo, a profissão de advogado tem o seu próprio código de ética, a profissão de engenheiro tem o seu próprio código de ética. Então, num conflito, num aparente conflito entre um código de ética geral e esse código de ética específico da profissão, aplica-se o específico daquela profissão, tá? Então, não tem nenhum problema ter outros códigos de ética. Continuando, vamos para avançar para a próxima questão. Questão 3. Tomando por base o anexo 1, ainda estamos falando da alta administração pública, tá? Me motivou, estou nessa luta também, só fazendo uma paradinha aqui. A Luciana falou que é verdade o que eu estou dizendo, então tá entendendo. Respondeu sim, tá entendendo, deu joinha, tranquilo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio aí, vamos continuando. Tomando por base o anexo 1 do decreto 37297, julgue o item a seguir. O Código de Conduta da Alta Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, cujas normas aplicam-se às seguintes autoridades. Então vai dizer quais as autoridades. Secretários, e prestem atenção, tá, pessoal? Os detalhes disso aqui, a gente fala na nossa aula teórica, no nosso curso completo, que como eu falei, já está disponível no link aí na descrição do vídeo, tá? Secretários de Estado adjuntos, secretários executivos subsecretários, bem como cargo de natureza equivalente. Então, por exemplo, qual seria um cargo de natureza equivalente secretário? O de Defensor Público Geral do Distrito Federal. Por exemplo, aqui não está falando do Defensor Público Geral, mas seria um cargo equivalente, tá, a de um secretário de Estado.
Continuando, dirigentes de órgãos especializados. Professor, quais são esses órgãos especializados? Exemplo, onde eu trabalho, PGDF é um órgão especializado, tá? Polícia Civil do Distrito Federal é um órgão especializado, entre outros exemplos. Até o nível do CNE 3, ou equiparados, o CNE, né? Então nós temos também o CNP, cargo de natureza política, é equiparado a esse cargo de natureza especial. CNE é cargo de natureza especial, tá? Ele vai do 1 até o 7. O 7 hoje está mais ou menos 4.500 a remuneração desse cargo, tá? O CNE 1, quem recebe 1, está mais ou menos hoje na faixa de 13.900, tá? 13.900 a remuneração para esse cargo, para quem é ocupante desse cargo. Dirigentes máximos de entidades da administração, por exemplo, dirigente máximo da administração indireta, até puxar aqui da administração indireta. Deixa eu apagar a setinha aqui. Dirigente máximo da administração indireta, por exemplo, Detran DF. Detran DF, tá? Aqui é Detran, né? Petran não, tá? Detran. Então, olha só. E aí continua assim, né? Da administração direta ou indireta do Distrito Federal. Beleza. Qual o erro da questão? Nós já sabemos que todas as questões estão erradas. Esse CNE aqui. Então, quando aparecem esses números, quando aparecem prazos, quando aparecem aqueles graus de parentesco, segundo grau, terceiro grau, dá uma atenção especial, porque o examinador ele fica trocando isso, tá? O decreto vai dizer que até o CNE 2. Até o CNE 2 e não CNE 3. Esse é o erro da questão. Olha aqui a fundamentação. Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração, né? Aí vem e fala assim, quem são as autoridades? Secretários de Estado, subsecretários, né? Cargos equivalentes, aí fala dirigentes dos órgãos especializados, até o CNE 2. Então o erro da questão, que falava CNE 3. Avançando. 4. Conforme preceitua o decreto 37297, analise a assertiva abaixo e responda se está certo ou errada. O decreto 37297 institui o Código de Conduta Ética de forma homogênea para toda a administração pública do Distrito Federal, não fazendo qualquer distinção entre níveis hierárquicos, pois os princípios da moralidade... Olha ele explicando. Ele falou... Não fazendo diferença entre níveis hierárquicos. Agora aqui, o que ele vai fazer? Gente, o CESP cobra desse jeitinho, tá? Aí ele vai explicar, ele vai se explicar. Tipo assim, eu não tô perguntando nada, e ele tá explicando, ele tá justificando o erro da questão. O erro já tá aqui, ó, daqui pra cá já tá o erro, que a gente vai identificar. Ele tá justificando, ó, pois os princípios da moralidade, decoro e boa-fé devem ser pressupostos básicos de todos aqueles que exercem um cargo público. Qual o erro? Tá falando que é de forma homogênea e não faz nenhuma distinção entre níveis hierárquicos. E você sabe que faz sim. Tem a conduta ética para a alta administração e tem a conduta ética para os demais servidores e empregados públicos. Tá? Então, o erro da questão está dizendo que é aplicar de forma homogênea, sem qualquer distinção entre níveis hierárquicos, é errado. Olha aí a fundamentação. O decreto traz um código para a alta administração e outro código para os demais servidores que não ocupam os altos níveis hierárquicos da administração pública do Distrito Federal. 5. Conforme o decreto 37297 e seus anexos, julgue o item. Configura conflito de interesse a conduta antiética, dentre outros comportamentos. Aí ele vai dizer, tem vários, o decreto vai listar vários tipos de comportamentos, aqui nós trouxemos alguns como exemplo, tá? Por isso que ele fala, dentre outros. Então aqui o rol não é exaustivo, tá? Dentre aqui em cima, dentre outros. Investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função e custeio de despesas por particulares. Então aqui é ou função, aí continua, uma outra conduta. E custeio de despesas por particulares, mesmo que não venha a influenciar nas decisões. Não, pessoal, se um particular está custeando uma despesa de uma autoridade, para ferir o código de ética, a decisão dessa autoridade tem que influenciar na vida do particular, tá? Na empresa, geralmente são empresas, né? Tem que influenciar, tá? Então, olha só. Então, aí tá o erro da questão. Vamos ver aqui na fundamentação, ó.
O artigo 4º vai trazer, né, aqueles lá que estavam listados, alguns que são listados, e olha aqui o inciso 2, o erro está aqui no inciso 2. Custeio de despesas, então aqui ó, configura conflito de interesse, a conduta antiética, dentre outros comportamentos. O 2, custeio de despesa por particulares de forma a influenciar nas decisões administrativas, tá? Então se vai influenciar nas decisões administrativas, aí é conflito de interesse. Continuando. 6. Segundo, só voltar aqui um minutinho, peraí, só voltar aqui um minutinho. Era 5, 6. 6. Segundo dispõe o decreto 37297, julgue assertiva abaixo. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado e qualquer negociação que envolva conflito de interesses devem ser imediatamente informadas pela autoridade pública distrital à Comissão Geral de Ética Pública, ficando dispensado o quê? Essa informação, tá? Serão dispensadas as informações, tá? Que aqui fala assim, ó, devem ser imediatamente informadas. Sendo dispensada essa informação, no caso, aqui ainda fala, né, de serem informadas, no caso de rejeição pela autoridade. Entenda o caso. A autoridade recebeu uma proposta de trabalho, tá? O que acontece? Só que se ele aceitar essa proposta de trabalho, pode influenciar nas decisões dele também, tá? Pode influenciar nas decisões, seja, por exemplo, uma empresa que tem interesse nas decisões dele aqui, que tem interesse nas decisões do Distrito Federal, né? Que ele representando o Distrito Federal. O que acontece? Aqui está dizendo o seguinte, que se ele rejeitar, presta atenção, ele recebeu uma proposta de trabalho, vem trabalhar na minha empresa. Ele rejeita, ele chega para essa proposta e responde assim, não quero. O que acontece? Ele rejeitou, ele só recebeu a proposta e rejeitou. Ele precisa sim ainda informar a comissão de ética? Sim, precisa, tá? Ainda que ele rejeite. Então aqui o erro da questão está falando que vai ficar dispensada de ser informadas em caso de rejeição. Não, ainda que ele rejeite, o governo, a comissão de ética, tem que ficar sabendo que aquela empresa fez tal proposta para ele. Porque até mesmo para poder investigar, se for o caso, aquela empresa, quais as intenções daquela empresa em querer contratar justamente aquela autoridade que vai tomar decisões que podem influenciar aquela empresa, né? Então aqui, fundamentação, artigo 6º. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado e qualquer negociação que envolva conflito de interesse devem ser imediatamente informadas pela autoridade pública distrital à Comissão Geral de Ética, independentemente da sua rejeição. Então, ele rejeitando ou não, ele precisa informar, correto? Vamos avançar. Tomando por base o anexo 2, o decreto 37297, julgue o item a seguir. Todos os agentes da administração pública distrital, todos os agentes têm deveres éticos aos quais aderem, por meio de requerimento à autoridade competente, após a sua investidura. Além de observar os princípios da legalidade, então que são os princípios explícitos, tá? Explícitos. Professor, explica mais esse princípio. Hoje não, pessoal. Hoje o nosso projeto aqui realmente é resolver questões, tá? Como eu falei, tá no nosso curso aí, que você adquire aí na descrição do vídeo. Então, continuando. Legalidade, impessoalidade, moralidade, até porque nós temos só 1 hora, né? Já está até vencendo o nosso horário e a gente precisa avançar. Publicidade, eficiência, cortesia, proporcionalidade, razoabilidade, probidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público, finalidade, motivação, devem pautar-se pelos padrões de ética. Qual o erro da questão aqui? Tá bem aqui, ó, que fala que os servidores vão aderir ao código de ética, os quais aderem, por meio de requerimento à autoridade competente, nada a ver, tá? Automaticamente, olha aqui comigo. Por que você está estudando esse código de ética? Porque você vai ser um servidor público. Quando você estiver agindo na qualidade de servidor público, a sua decisão como servidor público, a sua manifestação de vontade, é a manifestação de vontade do Estado, o ser maior ao qual você representa. Então você é um representante do Estado. Chegou lá um usuário do serviço público, chegou um cidadão, precisa de uma decisão sua, aquela sua decisão vincula a vontade do Estado. Você é o Estado. Então o que acontece? Quando você toma posse no concurso público,
Quando você é nomeado, que você assina o termo de posse, automaticamente esse código de conduta ética vai passar a viger para você, tá? Você vai aderir a ele automaticamente. Não tem nada de fazer requerimento para a autoridade. Eu quero aderir ao código de ética. Você já vai estar sob o manto desse código de ética. Tranquilo, pessoal? Então volta lá na tela. Continuando. Então olha aí a fundamentação. Fala assim, artigo 2º, tá? Aqui já é do anexo 2. Todos os agentes da administração pública têm deveres éticos, os quais aderem automaticamente no momento da sua investidura. Investidura que, a gente sabe lá na lei 840, que ocorre com a posse, tá? A investidura ocorre com a posse no cargo público. Posse no cargo público. No cargo público. Diga amém. É você, tá? Você. Quando fala servidores, agentes, é você. Além de observar os princípios, aí vai repetir os princípios, tá? Então vamos avançar. 8. 8 diz o seguinte: conforme o decreto e seus anexos, julgue o item a seguir. No exercício das atribuições, o servidor ou empregado público deve atuar com comprometimento ético e moral, cujos elementos são prescindíveis para o alcance da sua finalidade. O CESP, eu acho que a gente é bobo, né? Ele sempre fica colocando essa palavra. Você pode reparar, acho que toda prova do CESP tem que ver essa palavra prescindível, como se você não soubesse o que significa, e você, que já está treinado aí, que já é doutor em fazer prova do CESP, já sabe que prescindível significa dispensa, que dispensa. Então, os elementos são dispensáveis? Não, são indissociáveis, não são indispensáveis, tá? Então, olha só, o que vai falar? No exercício das atribuições, o servidor empregado público deve atuar com comprometimento ético e moral, né? Cujos elementos são indissociáveis e não prescindíveis, que significa dispensáveis. 9. Tomando por base o anexo 3, agora vamos falar da comissão de ética, anexo 3. Fica criada a comissão de ética geral, a CEGEP, vinculada ao secretário de governo do Distrito Federal, com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética. O erro é que ela não é vinculada ao secretário, ela é vinculada ao governador do Distrito Federal. Quem é o governador? Seu chefe, tá? Dos últimos, você vai ter chefe imediato, chefe isso, chefe aquilo. No último, lá em cima da hierarquia, está o governador, que é seu chefe geral, tá? É o meu chefe geral aqui do Distrito Federal. Então vamos lá. Fundamentação. Fica criada a comissão de ética pública, a geral, vinculada ao governador do Distrito Federal. Então ela não fica vinculada a secretário nenhum, tá? Fica vinculada ao governador do Distrito Federal. Continuando, 10. Ainda com base no decreto, julgue o item. A Comissão Geral de Ética Pública será integrada por 7, presta atenção, quando vier esses números, dá uma atenção, ó. Aqui fala 7 cidadãos e fala para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, tá? Não são 7, o erro tá aqui, são 5. 5. Professor, esse número aqui é um 5? É, pessoal. Eu pensei que era um S, professor. Não. Eu pensei que era um gancho, professor. Não, é um 5. É por isso que eu não sou professor de exatas, tá? Eu não sei escrever números. Acho que é assim, 5. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Aqui fala, a CEGEP será integrada por 5 cidadãos de reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada, experiência na administração pública, designados pelo governador para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. 11, tomando por base o anexo 3, né, julgue o item. A atuação no âmbito da CEGEP enseja a devida remuneração para seus membros. Está dizendo que os membros vão ganhar o quê? Tutu, dinheiro, grana, arame, bufunfa. Nada disso, tá? E os trabalhos nela desenvolvidos são considerados de prestação relevante. Aqui sim. Aqui tá ok. Correto. Correto. Dinheirinho aqui, ó. NECA. NECA Tibiribas. NECA Tibiribas. Acho que é assim que escreve, né? NECA Tibiribas. Não tem dinheirinho nada, tá? Devendo ser registrado no assentamento funcional do integrante. Então, olha aí a fundamentação, fala na atuação da CEGEP, não enseja qualquer remuneração. É só um serviço considerado prestação relevante para o serviço público, tá? Aqui é o que? Elogios. Você vai ganhar. Ops, elogio não paga a conta não. Tá, não paga a conta, mas te dá uma moral danada na administração pública, viu, pessoal? Continuando, 12. Ainda com base no anexo 3, então é a nossa última questão, né? Estamos caminhando para o final. Julgue o item. Cumpre a Comissão Geral de Ética Pública responder às consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética. Então eu falei, cada órgão
vai ter a sua comissão de ética. Então, vou botar aqui, vou desenhar 3 órgãos aqui, né? Órgão X, Y e Z. Então, cada um aqui tem a sua própria comissão de ética. Então, cada um tem a sua comissão de ética. Se der algum conflito, né? Por exemplo, um servidor foi condenado aqui pela comissão de ética desse órgão, e o outro servidor desse órgão fez a mesma coisa que esse fez e não foi condenado por essa. Então, qual que está certo? A que condenou ou a que não condenou? É só um exemplo. Se der algum conflito, vai ser consultada a comissão geral, e a comissão geral vai dar a resposta, tá? Continuando. Pelos órgãos e entidades que integram os poderes executivo e legislativo do Distrito Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo na função ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração. Qual o erro aqui? Qual o erro aqui? O erro aqui está falando o seguinte, porque vai ser dos poderes executivo e poder legislativo. Gente, esquece o legislativo. O legislativo não entra no nosso Código de Conduta Ética. O nosso Código de Conduta Ética é para o poder executivo. Executivo. Beleza, pessoal? Tranquilos? Olha aí a fundamentação. Parágrafo 2º, tá? Vai dizer isso, que cumpre a comissão responder às consultas sobre os aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões do Poder Executivo do Distrito Federal, tá? Poder Executivo. Bem como pelos cidadãos, servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo, função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração do Distrito Federal. Aqui, volta comigo na câmera. Aqui nós encerramos, pessoal, isso foi uma palhinha, tá? Espero poder ter contribuído para o seu ensino, para o seu aprendizado. Eu desejo para você bons estudos, faça uma boa prova, tá? Tenha muita calma no dia da prova, se prepare, não se preocupe. Eu sei como é que é concurseiro, né? Até porque o professor ficou muitos anos nessa luta, o professor ainda estuda, só que agora para uns cargos, digamos assim, mais tops, né? Quem sabe um dia o professor chegar lá nessa alta administração, sai daquela hierarquia lá de baixo, né? E chega na alta administração, só que eu quero chegar com meus próprios méritos, né, pessoal? Não quero chegar assim, precisando de favor de ninguém. Então, olha só, eu desejo para você o seguinte, bons estudos, tá? Aquela sensação que você tem de que estuda e parece que não está aprendendo nada, isso é só uma falsa impressão do seu cérebro, porque o seu cérebro não consegue trazer todas as informações que está dentro dele numa fração de segundo, tá? Ninguém aguenta, nem o Bruce Banner também, né, que é cientista, né? Nem o Bruce Wayne aguenta, mas o Bruce Wayne, eu acho pra mim, ele é mais inteligente que o Bruce Banner. Nem o Tony Stark aguenta, nem o Lex Luthor aguenta. Ninguém aguenta, tá? Nem o Bruce Wayne, ninguém aguenta. Então, as informações estão aí guardadas dentro do seu cérebro. Na hora que você precisar, o seu cérebro traz a informação e você acerta a questão na prova, tá? Muito obrigado, bons estudos, até um próximo encontro e fiquem com Deus.